Fala, meu terceirão! Tudo tranquilo, galera? E aí, prontos para biotecnologia? Como eu disse a vocês, esse volume 4 é puro biotecnologia. E eu venho dizendo a vocês também que não é algo que vocês talvez façam no Enem, vocês vão fazer. E lembre-se que eu já me coloquei à disposição para receber cobrança se não cair. Não é brincar de mandinar, eu não gosto disso, eu gosto de análises. O Enem sempre cobra, pessoal. Biotecnologia é algo muito importante realmente na vida. O mundo é movido a isso hoje. E hoje eu vou trazer para vocês mais algumas coisas bem legais. E ó, minha live, vou fazer essa semana ou na outra semana, provavelmente essa semana ainda, vocês vão ver no Instagram, o anúncio, né, o horário, tudo bonitinho, vai ser sobre isso aí. Por quê? Porque eu quero que você acerte a questão no Enem. Você vai acertar. Então vamos lá, pessoal. Não se esqueça das redes sociais. E não se esqueça que eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Nossa atividade 1. Diz aí, ó, 5 casais alegaram ser pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Observe os DNAs dos casais e compare-os com os do bebê. Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Eu vou te mostrar isso à frente com mais riqueza de detalhes. Mas por hora eu quero que você saiba o seguinte. Essas bandas escuras são fragmentos gênicos, ou seja, DNA. E eu quero que você se lembre de outra coisa no ensino fundamental. Só. Eu quero que você se lembre que os genes que o indivíduo possui vieram do seu pai ou da sua mãe. Beleza? Então vamos brincar. Me diga a quem atribuir paternidade. Nossa, Charles, é diferente do outro? É a mesma coisa. Eu vou com vocês aqui, vou transformar meu cursor em uma caneta e vou riscar. Beleza? Então eu vou riscar isso aí com vocês. Então olha só o que eu tenho, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Mãe. Ok? Temos uma criança, um suspeito 1 e um suspeito 2. O que você tem que focar? Aonde primeiro? Genes da criança. Aí você pega a criança aqui, ó. Esse primeiro gene aqui da criança não te ajuda muito, porque a mãe tem. Então, se a mãe tem o gene, tá vendo? O suspeito 1 e um 2 possui. Compreendido? Segundo gene da criança já começa a te ajudar. Esse que eu estou indicando pela seta, ó. Opa! Tá vendo aí? Esse gene não está na mãe, está no suspeito 2. Mas um só, Charles, já diz que ele é o pai? Não, a gente vai fazer mais análise. E por repetições, a gente pode concluir ou descartá-lo. Então olha aqui, ó, esse aqui da criança. Ó, parece que tem alguns genes aqui, mas olha, tá na mãe, não tá no 1 nem no 2. Agora olha esses aqui, Charles. Esse aqui, por exemplo, ó, não tá na mãe, encontrei na criança. Está no suspeito 2. Óbvio que esse exemplo não seria um exemplo muito comum de cair numa prova, mas é bom ficar antenado. Com base nisso, eu diria que pode se atribuir a paternidade ao suspeito 2. Isso aí, pessoal, é a técnica que leva ao exame de paternidade, teste de paternidade, mas é parte do que a gente chama de DNA fingerprinting. Show de bola? E nesse caso, a gente diz, você é o pai. Esse aí é o cara que popularizou, né? Então tem que fazer uma homenagem para ele. Moçada, prontos para voltar à atividade? Então vamos lá. Olha aí. O bebê, da esquerda, você tem que saber ou comprovar quem são os pais. Então vamos lá. Ó, isso aqui do bebê não me importa, porque é o gene que eu não encontrei. Opa, começo por esse aqui. Beleza? Terceiro aí eu começo. Vou indicar ele com uma seta. Casal 1. A mãe tem o gene, tá vendo? Então, o casal 1 podem ser pais biológicos dessa criança. Casal 2, vai na linha. O pai tem. Beleza, então pode ser. Casal 3, o pai tem. Casal 4, a mãe tem. Casal 5, nem o pai nem a mãe tem o gene. Sabe o que eu faço? Eu faço isso, ó.
Nós não temos tanta habilidade com a caneta, então o negócio está saindo meio tortinho, mas finge que ficou bom. Valeu? Boa vontade comigo aí. Então, ó, não olhe mais para o casal 5. E continuo. Olha que interessante, Charles. Aqui, ó, a criança tem esse gene. Vamos lá. Casal 1, nem o pai nem a mãe tem. Descarta, joga fora. Não olha mais. Não olha mais. Não perca seu tempo. Senhores, casal 2, nem o pai nem a mãe tem. Descartei também. Casal 3, o papai tem. Casal... Opa, chegar para trás aqui que eu tô pegando um pedacinho. Casal 4, vou ficar torto aqui agora, hein? Ó, casal 3... O papai tem, casal 4, a mamãe tem, então tá entre os dois. Vamos ver aqui embaixo agora, ó. Esse, ó. Casal 3, a mamãe tem, casal 4, nem o papai nem a mamãe tem. Então, comprovo que a paternidade e maternidade devem ser atribuídas ao casal 3, beleza? Que é a letra C. Show? Então, DNA Fingerprint, te mostrei a prática. Temos algumas questões disso no Enem, tá? Algumas, né? Uma ou duas não. Meus queridos, agora eu posso ficar retinho de novo. A impressão digital genética, DNA Fingerprint, é um teste desenvolvido com o avanço da engenharia genética. Já disponível em alguns laboratórios. Seu resultado se traduz num padrão de bandas, aquelas partes pretas, semelhante a um código de barras utilizados no comércio. Tal impressão genética dá a identidade individual de forma segura. No DNA Fingerprint, o que se observa o que são aquelas bandas pretas? Gente, não tem o que enrolar, eu já falei umas 4 vezes. Genes, ou seja, sequências de DNA, fragmentos do DNA. Bom, né? Seguros? Acertaram ela? Vamos a 3. Maior. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1, a famosa AME. Uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir. Os vírus injetados na criança foram capazes de, restaurando a produção, que passaram, então, a controlar adequadamente. Então vamos lá, gente. Isso é uma reprogramação gênica. Isso é uma terapia gênica. Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. Eu usei essa imagem em algumas aulas anteriores. Então, olha só. Você tem aqui um gene normal. Você coloca o gene normal dentro de um vírus, nesse caso um retrovírus, coloca ele em contato com a célula. Ele vai inserir o gene na célula. Essa inserção foi feita em laboratório. Depois você pega essa célula e coloca, nesse caso específico, na medula óssea. Medula óssea é um tecido que está dentro dos ossos. Medula óssea vermelha, dentro dos ossos, beleza? Chamado tecido conjuntivo hematopoético. Então, eu consegui reprogramar, eu editei o genoma da célula e volto com a célula para dentro do tecido. Não é isso que nós temos nesse exercício. Por que não, Charles? Nesse exercício, especificamente, nós temos algo sobre o sistema nervoso central, medula espinal, beleza? Então não é a medula óssea, é a medula espinal, sistema nervoso central. Mas de qualquer forma, vocês têm que notar o seguinte. O gene inserido, ele foi capaz de passar e voltar ou expressar ou começar a expressar a proteína normalmente. E isso dá ao indivíduo, agora, uma possibilidade de ter uma vida mais próxima de uma condição chamada de normal. Concorda comigo? Então, o que você marcaria para o vídeo? Dá uma olhada com bastante carinho e aí você volta e confere. Então, olhe bem a nossa resposta correta, pessoal. Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de 1. Atingir a medula espinal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene, restaurando a produção de 2 da proteína essencial à função dos neurônios na medula, que passaram então a controlar adequadamente os músculos. É isso que aconteceu. Espero que você tenha acertado, principalmente tenha ciência do que você fez.
Essa é uma questão da Unicamp, então não é uma questão de brincadeira, é uma questão mais complexa. Mas é uma questão também interpretativa. Porém, precisa de conteúdo. Beleza? Vamos a 4. PISME. O jornal Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete. Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio da identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que é uma questão bem conteudista que me obriga a fazer uma revisão que vocês vão precisar. Já ouviram falar da eletroforese? Então vou te mostrar com riqueza de detalhes. Primeiro, obviamente você sabe que pode dar um print nisso aí, ou pausar. Só não pausa, pelo amor de Deus, fazendo careta. Fica feio. Senhores, a eletroforese é uma técnica que separa moléculas de DNA, RNA e proteínas de acordo com seu tamanho e carga elétrica. A gente vai fazer eletroforese em DNA. Já não entendi nada, pode ficar de boa, porque eu vou te mostrar desenho. Para fazer isso, o que você faz? Você pega um DNA ou DNAs de diferentes pessoas e usa enzimas de restrição. As enzimas de restrição são aquelas que vão cortar o DNA em locais específicos, te possibilitando separar genes específicos. Tá aí. Você já conhecia ela. Depois você tem aí, ó, as amostras de DNA são carregadas nos poços. Ok? Vou te mostrar o que são esses poços, localizados nas extremidades de um gel e uma corrente elétrica aplicada para fazê-los avançar no gel. Vou te mostrar isso também. Beleza? Aí você vem o 4º ponto, velocidade de migração de suporte de material gelatinoso, gel de agarose, submetido a um campo elétrico. E agora eu vou ter que abaixar, ficar quietinho aqui, porque eu não posso ficar na frente. Baixei. Diz aí, ó, os fragmentos de DNA estão carregados negativamente, então move-se na direção do eletrodo positivo, já que todos os fragmentos de DNA têm a mesma quantidade de carga por massa. Os fragmentos menores atravessam o gel mais rapidamente do que os maiores. Você fala, Charles, você está piorando? Calma. O último ponto diz, quando um gel é pigmentado com corantes liga ao DNA, os fragmentos de DNA podem ser vistos como bandas, cada um representando um grupo de fragmentos de DNA do mesmo tamanho. Então agora eu vou voltar aqui na minha linda cadeirinha, ficar bonitinho e vou te mostrar isso de uma outra forma. Primeiro, anota aí, DNA tem carga negativa. Chaz, eu não entendi. Olha a parte amarela que eu estou apontando com a seta. Se você colocar um DNA dentro de um campo elétrico, como ele tem carga negativa, ele vai em que direção? Em direção ao polo positivo, concorda? Então isso aí, ó. DNA tem carga geral negativa e ele vai migrar num campo elétrico em direção à carga ou polo positivo. Ponto. Beleza. Agora olha para mim. Quanto maior for o fragmento gênico, mais lento ele é em termos de se mexer. Então você tem aqui, ó, vamos lá. Polo negativo. Eu falei que eu ia desenhar e ficar mais fácil, né? Polo negativo. Você coloca o DNA aqui, ó. Beleza? Coloca aqui. Aí você colocou 1, 2, 3, 4, 5 amostras. Aquela feita de 5.430 pares de base nitrogenadas, ou seja, a maior delas, tá vendo? Locomove pouco. Aquela menor delas, as de 200 pares de base, a menor delas quase chega aqui no polo positivo. É a que mais se move, ou seja, quanto menor, mais facilmente se move. Quanto maior, menos consegue se mover. Move-se por quê, Charles? Porque o DNA tem carga residual negativa. Viu? Ficou bem mais fácil. Só que a teoria está no slide anterior. Você volta lá e entende tudo de novo, se você quiser. Isso tudo é feito sob o suporte de gel. Olha aqui. Você coloca as amostras aqui, aí eu riscando, ó. Liga a máquina, digamos assim, e a amostra, os genes se locomovem para cá. Está escrito aí, migração. Para cá por quê? Porque é polo positivo. Aí está a máquina. Beleza? Tranquilos? Aí quando você revelar isso, você vai ter esse padrão. Observa, por exemplo, esse aqui, ó. Você tem aí, ó, 3 fragmentos gênicos separados. Ou seja, você formou aquelas bandas lá do exercício número 1, se não me engano. Isso, o exercício do teste de paternidade. Aqui é a mesma coisa, você tem um gene aqui, ó, e outro aqui. E tem um terceiro aqui. Você foi separando os genes com base no tamanho, porque esses genes têm carga residual negativa. Perfeito? Agora, pessoal, a gente pode voltar a essa questão. Você para, faça e você vai chegar a isso aí. A eletroforese de fragmentos de DNA
é um método utilizado para identificar pessoas, porque cada um de nós vai ter uma identificação genética, digamos assim, uma impressão. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa. Aqueles 3 genes que eu mostrei a vocês correndo ali no slide anterior, é porque foram usados 3 enzimas de restrições. Separaram esses genes. Beleza? Atividade 4, mais difícil, mas olha só. PISME, vestibular seriado da UFJF. Bacana? Ó, entrei um pouquinho na frente aqui, nós abaixo. E aí, pessoal, vamos a 5. A 5 também é outro conceito que vocês já estudaram comigo em aulas anteriores. Vamos lá. São Camilo diz, um gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de um camundongo para tudo. Você aí, que técnica biotecnológica é essa? Que técnica de engenharia genética foi usada? Vou ler de novo. O gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongo. O camundongo é uma espécie, recebeu genes de outra espécie, então isso é transgenia. Perfeitos? O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficaram expostos à luz ultravioleta e devido à presença de certas proteínas brilharam. Quer dizer o seguinte, ele recebeu o gene da água viva e ele expressou esse gene. Expressar o gene ele produziu proteínas. O gene da água viva, que está agora no camundongo, produziu proteína e foi expresso. Beleza? A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e com isso identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado, os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar o quê? Então vamos lá, para quem não assistiu às outras aulas, tomara que tenha assistido. Olha aí, transgenia é quando eu coloco genes de uma espécie em outra espécie. Esse exemplo aí foi de semana 3, se não me falha a memória, semana 2, isso, 2. Transgenia, que o Enem pediu, e o PET copiou a questão do Enem e colocou uma atividade para vocês, e eu já apresentei. Não é a primeira vez que você a vê. Então, voltamos à atividade 5 e espero que você tenha acertado. Letra B, de bola ou Botafogo. Ocorreu a produção de proteína, senhores, que fica fluorescente nas células do camundongo, revelando que houve expressão dos genes da água-viva, ou seja, o gene controlou a síntese da proteína, como é produzida também na água-viva. Beleza? Pessoal, intenso, hein? Mas você venceu mais uma vez, não é não, terceirão? Vamos juntos pro Enem e se ligue no nosso pré-Enem e se ligue nas lives que nós começaremos essa semana para vocês, já com o professor Matheus e o professor Gabriel. Grande beijo, pessoal. Cuidem-se. Até mais.